Olá! Se essa é a sua primeira vez que você está por aqui, eu sou Rônia Campos, trabalho com desenvolvimento pessoal. Mas se essa não é a sua primeira vez, você está sempre por aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E eu já agradeço muito, muito obrigada. E a proposta do vídeo de hoje é um outro assunto que eu também considero bem relevante. Vou falar sobre por que nós queremos tanto mudar o outro? Como, como posso aceitar o outro do jeito que ele é, né? Vamos lá então? Então essa é a proposta do vídeo de hoje. É como aceitar o outro do jeito que ele é. Então, como é difícil, né? Nós olhamos para o outro e não é fácil. Eu tenho falado muito aqui, né, na visão das constelações familiares, né? Como que é aceitar esse outro do jeito que ele é? Eu tenho falado muito isso, né? Quase em todos os meus vídeos eu falo aceitar do jeito que ele é, eu falo em ir para a vida, falo em aceitar do jeito que é, tudo do jeito que é, o outro como ele é, da forma que ele é. Mas eu sei que falando é fácil, mas na prática é um pouco mais difícil. E, e como que eu faço para aceitar o outro como ele é, do jeito que ele é, né? Como que é? Que tarefa é essa? Então, vamos começar da seguinte forma. Todos os filhos, todos nós, né, temos um pai, temos um pai, né? E temos também uma mãe. E todo pai e toda mãe tem, quem eles têm? Tem também um pai e uma mãe. Aqui do mesmo jeito, né? Esse pai também tem um pai e uma mãe. Desculpe, só um instante. Né? Um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. Todos eles também têm um pai e têm também uma mãe, certo? E de forma que aqui vai crescendo, né? Se nós olharmos uma geração em 10 gerações, nós teremos 1024 pessoas. Então são muitas pessoas, né, que temos que reverenciar, que temos que olhar para essas pessoas, que temos que olhar, aceitar esse destino delas, aceitar elas como elas são, né? E aqui tenho eu, um filho, né? Do outro lado também, sim, aqui nós temos um filho. Não tem uns bonequinhos o suficiente, mas olha, só para um sistema, né? E aqui nós temos então um filho, um pai, uma mãe. Essa mãe tem um pai, tem uma mãe, tem um pai. Esse filho também, que é um pai, né? Ele tem também um pai e uma mãe. E de forma como eu disse, vão ser 1024. Nós contamos com 10 gerações. Se contarmos com 10 gerações, né, que são os nossos avós, tria-avós, né, tetravós, e daí segue a nossa linhagem, né, dos nossos ancestrais, né? E do mesmo jeito, essa aqui também, né, é uma pessoa que também tem um pai e tem uma mãe. E a mãe dela também tem um pai e tem uma mãe. E todas essas pessoas foram criadas de forma diferente, de forma que, mesmo numa mesma família, no mesmo sistema familiar, vamos dizer assim, num contexto familiar em que tem um pai, uma mãe e um filho, não importa se foram criados juntos ou não. Mas assim, vamos supor que esses daqui estejam sido criados juntos, né? Um pai, uma mãe e um filho, né? E depois esse casal, novamente tem mais um filho. Até a forma como esse pai e essa mãe vai educar esse filho é um pouco diferente, o olhar dele é um pouco diferente. Por quê? Porque quando ele teve o primeiro filho, ele não sabia como ser pai, não sabia como ser mãe, mas para o segundo filho, ele já sabe, né? Já foi pai e mãe uma vez, eles já sabem como é. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso para nós vermos as diferenças, né? Quando nós olhamos para o outro,
e aceitamos ele do jeito que ele é, olhando para o contexto familiar que ele viveu, porque todos nós viemos de um contexto, viemos de uma família, e essa família, olha como é grande, né? Se contarmos, né? Aqui nós teríamos 2024 com 1024, eu sou ruim de conta, mas é 2048, certo? É, são 2040, quando se junta duas pessoas, nós temos, com 10 gerações, nós temos 2048 pessoas, é composto um sistema familiar. E aí segue, né? Aqui atrás, nossa linhagem segue. Então, quando nós encontramos com uma outra pessoa, quer seja para trabalhar, quer seja para casarmos, né? Termos uma vida em comum, não importa, né? Essa relação, né? Se é de hétero, enfim, né? Não importa, mas de forma que eu não posso mudar o outro, porque eu tenho que olhar para o destino dele. Se eu começar a julgá-lo, né? O Bert Helling fala: o sistema não aceita exclusão. Não podemos excluir. E o que é não excluir? É todos pertencem, todos fazem parte. Eu aceitar, compreender e entender o outro como ele é. Ele vem de um sistema, o sistema dele é grande. Ele tem pai, tem mãe, tem bisavô, tem os tios, né? E dessa forma vamos incluindo nossos familiares, de forma que quando se junta, né? A gente vê aí, hoje é bem comum de vermos as pessoas se juntam, né? Todos os familiares naquele ônibus, né, fazem camiseta. Muitos deles nem se conhecem, né, não se conheciam, passam a se conhecer ali. E muitas vezes essa é uma forma de celebração e todos ali se juntam, né? Mas todos têm sua particularidade. Se eu querer que o outro muda, eu não estou entendendo esse contexto dele, não estou olhando para além dele, o que vem atrás dele, né? E todas as vezes, quando nós, principalmente no relacionamento amoroso, quando nós olhamos encontramos alguém, precisamos muito olhar além do que vemos. O que é isso? Eu olho para trás e vejo tudo o que tem. Olho para além, além deles, além de papai e além de mamãe. Olho para todos eles. E da mesma forma, cada um deles aqui vão olhar para o seu contexto familiar e para o do outro quando se juntam. E quando nós fazemos isso sem julgamento, por que sem julgamento? É fácil sem julgamento? Não é. Não é fácil, porque nós temos pensamentos o tempo todo, né? Não conseguimos parar nossos pensamentos, mas podemos lidar com esses pensamentos, podemos ressignificar a nossa história, a história do outro, principalmente a própria. A partir do momento que eu olho para o meu sistema, eu olho para os meus irmãos, eu olho para os meus tios, eu olho para a minha família, que eu entendo a minha origem, que eu entendo as nossas diferenças, que eu entendo cada um como ele é, eu aprendo isso já na minha casa, eu aprendo isso na minha família, logo eu tenho possibilidades, todos nós temos, né? Logo eu tenho possibilidade de olhar para o outro como ele é. E quando eu amplio esse olhar, né? Que eu tenho essas possibilidades de olhar para o outro como ele é, eu também tenho a possibilidade de que o outro veja, né? E ele também vai ali tentando, né? Vai aprendendo também com isso. Pode ser que ele aprenda, pode ser que ele não aprenda, mas eu faço a minha parte, do meu sistema eu cuido, né? Eu olho, eu tenho esse olhar de amor, né? Quando eu quero que o outro seja como eu quero, que eu olho, mas ele só pode agir dessa forma. Por quê? Porque olha o contexto dele familiar, olha o que ele passou, olha que filho que ele é, o filho mais velho, o filho mais novo, né? O filho do meio, todos eles têm uma concepção diferente da vida, todos nós temos, né? Como eu disse, eu sou a quarta filha. Num outro vídeo eu disse, né, que eu sou a quarta filha e cada uma posição que nós temos em nossa família, nós temos um olhar diferente. O filho mais velho é como se ele se sente muito na obrigação, ele não é obrigado, tá? Mas ele se sente muito na obrigação de, de acolhedor, né? De ser mais acolhedor, de cuidar dos outros irmãos, né?
E essas são as formas, né, que nós entendemos, que nós olhamos, né? E cada um vai ter o seu jeitinho de olhar, a sua forma de olhar. O importante aqui é que não julgamos, né? Não julgar e olhar para além do que vemos, né? Quando vemos uma pessoa difícil que queremos mudar, olhamos, procuramos entender um pouquinho da história dela, só pelo que ela conta, pelo que ela faz, já dá bem para sabermos, né? Muitas coisas, né? Vamos ali vendo e temos até uma certa compaixão, né? O outro é como ele é, e eu não posso mudá-lo. Não posso nem tenho a pretensão de mudá-lo, porque estaria contrariando aquele contexto dele. Ele só pode agir daquela forma de acordo com tudo que ele recebeu, de acordo com as características que ele recebeu, de acordo com o ambiente que ele recebeu, de acordo da forma como que ele desenvolveu naquele ambiente, naquela família, naquele contexto, né? É muito importante olharmos para o contexto familiar. E como eu disse, as constelações familiares, onde é que ela trabalha? Qual é o foco das constelações familiares? A família, né? E é assim que nós aprendemos lá na família também aprendemos a olhar para o outro, a olhar para os nossos pais, a olhar para nós mesmos, a compreender, a ter esse olhar mais acolhedor, mais amoroso perante a vida, perante aquele que se apresenta diante de nós. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para esse aprendizado, para a gente olhar um pouquinho mais para além da nossa vida, para além de nós mesmos e também para além dos nossos pais, né? Olhamos, ficamos de costa e olhamos, né, para todos os nossos antepassados, para todas as nossas ancestralidades, né? Quantas pessoas foram é, necessárias, né, para que nós estivéssemos hoje aqui. A vida é muito preciosa, muito valorosa, muito valiosa. Não podemos ficar com muitas picuinhas, né? Entender o contexto do qual fazemos parte, incluirmos uma pessoa excluída, ela pode se sentir rejeitada, ela se sente rejeitada, pode desenvolver muitas tristezas nelas, né? Até uma depressão da pessoa excluída. Então, olhar com amor, sem julgamento e olhar além do que vemos, né? Olhar para a vida dos nós, que é onde nós aprendemos da nossa ancestralidade. E assim estamos prontos para ir para a vida, para as nossas relações, e daí entendermos o outro, né? Compreender a vida, entender um pouco do nosso sistema, da nossa história, né? E levar essa possibilidade de entendimento, de compreensão, sem julgamento, para as nossas relações, em todos os sentidos. E assim nós podemos entender, né? Compreender o outro como ele é, de acordo com a família que ele tem, o contexto de vida que ele teve, né? As imperfeições também fazem parte. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma. E se vocês gostaram, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveram, dá um joinha, compartilhem, acione o sininho, né? E para que outras pessoas também possam estar vendo esse vídeo. É importante essa interação, esse mecanismo de interação entre nós, né? O, entre o vídeo, né? E o que vocês compreenderam, o que vocês acharam, para que serviram, ou simplesmente um comentário, um joinha, né? Assim o YouTube vê e ele começa a recomendar, e outras pessoas, assim como vocês, também poderão estar assistindo a esse vídeo, ok? Beijo grande a todos e até o próximo vídeo.